Bom, eu vi umas pessoas fazendo uma tag no YouTube sobre leitura durante esse tempo de isolamento e decidi fazer. Eu vou deixar as perguntas aqui embaixo e eu vou deixar o link da Ariel, que foi a pessoa que eu vi no YouTube fazendo essa tag. E essa tag é em inglês, então eu vou só traduzir para português e vou responder. A primeira pergunta é como é que tá a sua leitura enquanto você tá ficando em casa o dia inteiro? E é justamente por isso que eu quis fazer esse vídeo, porque eu ando lendo muito nesse tempo de isolamento. E foi até uma coisa que reacendeu, assim, porque eu não tava lendo muito antes de vir pra cá e não tava muito inspirada a ler quando cheguei. Não era um dos meus objetivos, mas agora tá tipo. Tô me consumindo com livros, porque é o que tem pra fazer aqui e tô lendo bastante, o dia inteiro. A segunda pergunta é onde você tem lido em casa? E eu leio em vários lugares. Um dos principais é no sofá da sala, que é durante o meu horário de trabalho eu tenho umas folguinhas assim, e aí eu aproveito e pego o livro um pouquinho para ler ali, ou na cadeira da sala de estar, que também é super confortável e não tem ninguém ali naquele ambiente, então eu posso ler em paz, assim. E o outro lugar que eu leio é na cama, de noite. Antes de dormir, eu normalmente tô lendo alguma coisa também. A próxima pergunta é qual o melhor livro que você leu durante o isolamento? E eu não sei escolher, mas eu vou pegar um que eu li e gostei muito, que é esse aqui, O Apanhador no Campo de Centeio, que eu li em inglês, inclusive. É uma leitura super fácil se você quiser ler em inglês. Ele tem muitas gírias e muitos maneirismos, mas depois que você acostuma com a leitura, ele é bem rapidinho de ler, bem tranquilo. E eu gostei muito, tem muita coisa pra discutir sobre ele, inclusive tô pensando em fazer um vídeo só sobre esse livro aqui, que é um clássico americano daqui dos Estados Unidos. Acho que quase toda adolescente lê esse livro. E é sobre um menino chamado Holden, que tá meio que nessa fase de criticar tudo e odiar tudo e questionar muitas coisas assim. E apesar dele ser um personagem que você não necessariamente gosta dele, você entende ele e você entende tudo que ele questiona, porque afinal todo mundo já passou por essa fase de questionar a vida e qual o sentido de tudo e enfim, é muito legal. A próxima pergunta é um livro que te faz sentir bem. E inclusive encontrei esse livro por acaso e reli durante esse tempo de isolamento. E é um dos meus livros preferidos, se não o meu preferido da infância, que é o Leão, a Bruxa e o Guarda-Roupa, das Crônicas de Nárnia. É o livro mais famosinho do filme das Crônicas de Nárnia. E eu acho que todo mundo sabe a história, não vou falar. Só um livro que me faz sentir bem, porque me lembra da minha infância e é um livro bem legal, muita aventura. Recomendo. A próxima pergunta é um livro que você queria comprar ou pegar emprestado na biblioteca. Eu não entendi muito bem essa pergunta, porque se você quiser um livro, você pode comprar online e ler online, ou comprar, pedir para entregar um livro físico. Então, eu vou pular essa pergunta. A próxima pergunta é um autor que você quer recomendar durante esse tempo de isolamento. E tem um autor que tá na minha cabeça durante essas últimas semanas. Eu já quis comprar uns 3 livros para ler de uma vez. Eu acho que é uma leitura super legal para se você quiser começar a ler uma coisa diferente, que é o Murakami. Ele tem vários livros com temáticas surreais e assim que eu ler um livro dele, eu vou ter minha própria opinião sobre melhor, mas se você quiser explorar, ele é um autor super contemporâneo e eu vou recomendar ele. A última pergunta da tag é quais são os seus livros que você quer ler ou que você tá lendo durante esse período de isolamento. E eu vou mostrar aqui na ordem que eu li
desde que eu cheguei, desde que começou esse isolamento, quais foram os livros que eu li e os que eu quero ler. O primeiro que eu li quando eu cheguei foi esse aqui, Garota Exemplar, Gone Girl, em inglês. Eu comecei a ler livros em inglês quando eu cheguei aqui com o intuito de melhorar meu inglês. E também porque aqui só tem livro em inglês, então se eu quiser ler um livro, comprar um livro aqui, é a minha única opção. E ele tem uma linguagem muito simples, eu não tive dúvida nenhuma quando eu li ele. Se tive, foram pouquíssimas palavras. Então é uma ótima recomendação se você quiser ler um livro, começar a ler em inglês. A mesma coisa do filme, tem o mesmo suspense. Eu inclusive achei o livro melhor do que o filme. Então, super recomendo. O livro que eu li depois de Garota Exemplar foi O Leão, a Bruxa e o Guarda-Roupa, das Crônicas de Nárnia. Ele é bem fininho, eu li ele em um dia e meio, eu acho, porque eu tive que fazer outras coisas no meio do caminho. Mas é um clássico da leitura, tem um pouquinho mais, uma linguagem um pouquinho diferente, porque é um livro mais antigo. Tem um inglês mais rebuscado, assim, pra época. Mas também é super tranquilo de ler em inglês, se você quiser, é uma ótima opção para começar também. Depois de As Crônicas de Nárnia, eu li O Apanhador no Campo de Centeio. Ele também foi um livro fininho, eu li em um dia. Ele é super fácil, rápido de ler. Não sei o que falar. Eu já falei um pouco sobre ele, então foi o outro livro que eu li. Depois, o livro seguinte que eu li foi o Americana, que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando um pouco mais sobre ele. Mas ele é um livro mais grandinho, né? Ele tem quase 600 páginas, então ele é um desafio. Ele também tem uma linguagem super difícil, com palavras que eu não sei até agora, não aprendi, porque o Google não tem a tradução específica dessas palavras, algumas, mas você consegue entender o contexto. E, inclusive, uma dica que eu quero dar para quem quer começar a ler inglês e quer começar a aprender a ler inglês é de fazer o que eu fiz. Eu marquei as palavras que eu não conhecia e nas páginas que estão marcadas eu grifava a palavra que eu não conhecia e a tradução. Então, você vai lendo e vai aprendendo ao mesmo tempo. E depois, quando aparecia a palavra de novo, você já sabia o que ela estava falando, sabe? Então, é bem legal. Eu vou mostrar um exemplo aqui pra vocês. Eu também fiz anotações no livro, não sei se tá focando, meninas, mas também dei as minhas próprias opiniões aqui no meio do livro, porque sim, o livro é meu. E aqui tem um exemplo, ó, a palavra que eu não conhecia e a tradução que eu pesquisei. E aqui tem outra palavra com essa mesma ideia. É um livro super legal. Se você quiser ler ele em inglês, eu recomendo que você leia com dicionário, mas também é um super livrão. O próximo livro que eu li, cara, eu já li muito livro nesse período, não sei se vocês perceberam, mas é porque realmente não tem nada pra fazer. Enfim. O próximo livro que eu li é um quadrinho que eu comprei usado, então ele tá cheio de adesivo e coisa que eu ainda não tirei, mas eu já li. Ele também é uma leitura super rápida e por ele ser um quadrinho é muito fácil de entender a linguagem dele. Você tem a imagem ali, então é super fácil de você entender o que tá acontecendo. E também é um quadrinho maravilhoso, meu Deus. Ele se chama Seconds. Em português, se eu não me engano... Em português, se eu não me engano, o nome dele é Repeteco. Ele é do Brian Lee O'Malley, que é o mesmo escritor do Scott Pilgrim, que é um dos meus livros preferidos e filmes preferidos. E esse livro aqui tem a mesma vibe, ele foi sensacional. Eu li ele rapidinho, vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Que ele é super lindo, ele é super legal, a história é muito, muito interessante. E uma outra dica pra quem quer começar a ler inglês é ler quadrinhos. Porque tem a imagem, então você tem muito contexto do que tá acontecendo. Você consegue entender muito mais fácil. E são leituras mais rápidas, pequenas.
E tá aí mais uma dica e mais um livro que eu li. Agora é o livro que eu comecei a ler hoje, que chegou hoje, então eu comecei a ler hoje. Chama Tartarugas Até Lá Embaixo, ou Turtles All the Way Down, do John Green. É um livro que saiu, acho que em 2017, e eu não li, mesmo tendo lido tudo do John Green quando eu era minha adolescente, lá dos 14, 16 anos, e era apaixonada, né, com Belas Estrelas, quem nunca, não é mesmo? Mas em 2017 esse livro saiu, eu não me interessei porque eu tava meio cansada de livro Young Adult, que fala, né, a categoria de jovem adulto. Então, eu não quis ler, passou, eu não fiz questão mesmo. E aí agora eu tava procurando o meu próximo livro e como eu tinha acabado de ler, ainda tava de ressaca de ler o Americana, que é um livro mais pesado, mais complexo, eu quis uma leitura mais leve, e aí acabei pegando também, além do quadrinho, o Tartarugas Até Lá Embaixo. Ainda não comecei direito, eu acho que eu tô na página 28, mas ainda não tenho uma opinião formada sobre ele. É o próximo livro que eu vou ler, que tô lendo. E alguns outros livros que eu quero ler, eu vou colocar na minha descrição aqui. O meu Goodreads, que é um site de livros que você coloca livros que você já leu, que você quer ler e você comenta. É super legal, super recomendo. E é isso, essa é a tag. Também tem um desafio nessa tag, que é pra você completar. Eu vou colocar o desafio aqui embaixo também, se vocês quiserem fazer. Mas eu não vou fazer porque eu já tô com as minhas metas definidas, então eu vou deixar o desafio pra uma próxima vez. É isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tchau.